Essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Tá muito quente. E se não for dessa vez, eu acho que eu desisto. Oi, eu sou a Dora e hoje eu vou falar sobre clichês em rosa, roxo e azul, que é uma série de contos publicados em formato e-book pela Maria Freitas. Eu não conheci o trabalho da Maria Freitas, mas através do e-book Não Morre no Final, que ela organizou e participou com um conto, e eu também participei, eu pude conhecer um pouco mais do trabalho dela, ter esse primeiro contato, então eu descobri que ela fez essa série de contos com personagens bissexuais centrais. Daí, as cores da bandeira rosa, roxo e azul. E eu achei essa ideia dela muito boa, porque várias vezes a gente tá assistindo uma série ou lendo um livro e aí tem um personagem que antes estava numa relação heterossexual e aí todo mundo tem a reação de então ele é gay, ou então ela é lésbica, sendo que o personagem pode ser bi. E o bi acaba sendo esquecido não só dentro, às vezes, da comunidade, mas do mundo literário e criativo. Então eu achei muito legal que ela fez essa série tendo personagens bissexuais como personagens centrais para a trama. Ao longo da quarentena, ela vem lançando esses contos, mais ou menos um por mês, se eu não me engano, e já tem uns 8 ou 9 livros lançados, e aqui eu vou falar de 5 deles, fora da ordem que foi lançado, mas na ordem da minha preferência. Número 1. Mas e se? Pelo que eu entendi, esse conto é um spin-off do final de As Razões de Cris, que é um outro e-book da Maria Freitas, que eu não li. Mas eu não precisei ter lido aquele livro para poder entender esse e-book. O que é ótimo e é muito difícil de fazer, porque quando você está fazendo um texto que referencia outra obra, é fácil você cair em um mundo que só poderia persuadir e deixar envolvido pessoas que já leram aquela outra obra. Mas não, esse conto se sustenta sozinho e eu achei que foi muito bem escrito e eu me envolvi muito com os personagens, mesmo sem ter conhecido eles antes. O conto fala sobre Henrique, que é um cantor sertanejo que estava em turnê e agora está voltando para casa. Só que na casa dele, agora as coisas estão diferentes. Porque não tem só Cris, que é a sua esposa, agora tem Pedro. O que acontece é que Henrique e Cris são casados e têm um relacionamento aberto. Então a Cris começou a namorar o Pedro, que na verdade era ex-namorado dela lá antigamente. E o Henrique estava por dentro de tudo isso, sabia e tal, mas ele foi na turnê e não chegou a conviver com eles dois. Então agora que ele volta pra casa, ele vai conviver com os dois juntos e ver como isso vai afetar ou não a relação dele com a Cris. Eu achei os personagens bem cativantes e eu me senti bem imersa na relação deles, na história e no lugar daquela casa, por mais que fosse uma mansão, né, mas me senti imersa ali. E eles eram muito simpáticos e eu fiquei muito interessada em ver como se desenvolveria a relação deles, fugindo dos clichês e tudo mais. E eu fiquei curiosa também para ler o livro original e descobrir um pouco mais dessa história deles, que eles vão mencionando ao longo do livro, mas que tem partes que com certeza foram mais exploradas no outro. Eu consegui compreender bem a história, consegui entender as motivações dos personagens e não ficou nenhuma ponta solta. Tem toda essa trama legal da música, que envolve a história e de como os personagens estão lidando com essa nova fase da vida. Então é uma história bem interessante e eu acho que foi muito boa para eu abrir essa minha leitura da série. E não foi à toa que ficou em primeiro lugar para mim. Número 2. Antes de mais nada, eu tenho que falar um pouco da minha relação com azeitonas. Porque eu odeio azeitonas. O alimento, assim, odeio mesmo, de todo o coração, não consigo chegar perto, não gosto daquilo na minha pizza, na minha boca, enfim. Mas eu tenho uma atração literária por livros que têm o título azeitona ou tem azeitonas no título. Eu já li alguns livros que tinham esse ser no título e eu acabo gostando do livro. Então toda a minha repulsa na vida real por azeitonas acaba que é convertida para uma adoração literária? Não sei, me analisem, por favor. Voltando para a história, Azeitonas narra a história de Cecília, que é uma garota que está quarentenando com seu avô e ela tá indo fazer compras no supermercado para ele, já que ele não tá saindo de casa. Só que um dia acaba que ela troca as compras que ela fez com as de um vizinho do apartamento 13B. E nessas compras tinha um pote de azeitona que o avô queria muito. Daí o título. E no dia seguinte, a Cecília e o avô deixam uma carta para esse vizinho pedindo para devolver, né, trocar de volta. E ao mesmo tempo eles não sabem quem é ali. Se é um vizinho, se é uma vizinha. Então o avô começa a trocar cartas com aquela pessoa que ele não sabe quem é e não sabe de que gênero é. E eles vão desenvolvendo essa relação que causa uma baita reflexão.
A Cecília até chega a dizer que o avô é muito mais evoluído do que ela, porque ele já até se acostumou a usar a linguagem neutra, enquanto ela tá tentando, mas ainda não tá tão acostumada, que nem eu. E enquanto o avô tá trocando cartas com essa pessoa, a Cecília começa a trocar mensagens online com o Ciano, que era um fã dela e que acabou ficando amigo. E eu tenho um problema com esse nome, porque sempre que eu li esse nome eu só conseguia pensar em Cicrano, Beltrano e Fulana, e aí eu li aquilo e eu pensava Cicrano, Ciclano, e isso atrapalhava um pouco a minha leitura, mas foi algo muito pessoal. Eu tenho certeza que muitas pessoas não pensaram nisso, mas eu também já reparei que a autora tem uma predileção por nomes mais fora da caixinha. E o que eu achei bem legal dessa história é que ela subverte um pouco das nossas expectativas de como ela trataria a bissexualidade e aborda lados muito interessantes. Eu particularmente adorei o personagem do avô. Pra mim ele podia ser o protagonista, a Cecília podia ficar no canto um pouco. E essa história, relacionando um pouco com a primeira, também tem essa questão da música que perpetua a narrativa. Porque a Cecília grava covers no seu armário. E ela tem até um canal no YouTube, que é simultâneo ao canal da autora, né? Que é a Cecília no Armário. Eu gostei bastante da maneira como a história foi escrita e acho que os personagens foram cativantes de novo e o ritmo fluiu muito bem. Agora, eu achei que a partir da metade da história, mais ou menos, essa coisa do avô trocando as cartas e da Cecília espionando as cartas foi meio que deixada de lado e começou a focar só na Cecília e nas relações que ela tinha com o Gio e com o Ciano. Eu senti falta de ver como foi desenvolvida essa história do avô, fiquei curiosa, gostaria que tivesse puxado um pouco mais para esse lado e amarrado essa ponta. Mas eu entendo também a escolha de ter focado na Cecília. Então foi um conto bem legal, gostei de ter lido, me deixou feliz e é isso. Número 3. Um Corpo de Verão. Eu vou ser bem honesta agora e dizer que eu tava com medo de que o conto fugisse dos clichês bissexuais, mas acabasse caindo num clichê de autoajuda. Porém, contudo, entretanto, eu fui surpreendida, porque esse conto não caiu nos clichês de autoajuda. Inclusive, eu acho que ele soube lidar com a questão do corpo de uma maneira muito mais criativa do que eu teria imaginado. A capa desse e-book é a minha favorita dentre os que eu tô falando. Eu acho que ela representa muito bem não só a bissexualidade, né, com biquíni, mas o enredo da história, que é o que eu vou falar agora. A Vanessa, que é a personagem principal, tá indo passar um fim de semana de férias com a família da amiga de infância dela. Só que ela não fala com essa amiga de infância há anos. Porém, a mãe dela e a mãe da amiga mantiveram contato, então as famílias ainda são bem amigáveis umas com as outras e agora a Vanessa foi lá aproveitar esse fim de semana, que é basicamente num hotel com piscina e toda coisa veranesca. E aí rola essa tensão de mostrar o corpo e ter as outras pessoas vendo o seu corpo. E uma coisa que eu gostei bastante que a autora fez foi que ela não trabalhou apenas com a insegurança de um tipo de corpo. Ela trabalhou com vários corpos. O corpo gordo, o corpo magro, o corpo com espinhas. Então eu acho que ela abordou esse assunto de uma maneira pertinente e que pode abraçar a muitos mais leitores do que se fosse apenas um corpo, um tipo de corpo. E ela conseguiu fazer muito bem com que você torcesse para as personagens, para a relação delas e para a história delas ir se desenvolvendo junto. E no final, assim, eu fiquei com borboletas na barriga, sabe? Torcendo muito ali na cena do beijo. Foi uma coisa muito bonitinha. E uma coisa que eu achei bem bacana também foi que as personagens fazem referência aos cantores sertanejos lá da primeira história que eu falei, do Mais e Si. Elas discutem entre si quem é o melhor, o Pedro ou o Henrique, e como isso define os gostos de cada uma delas. E no final foi uma história bem fofinha e romântica, só mais previsível do que as anteriores. Número 4. Amor de Janela. Essa é a sinopse com a qual eu acho que todo mundo pode se identificar. Porque a Camila tá em casa na quarentena e a vida dela tá parada. E se você se quarentenou ou ainda tá quarentenado, você sabe muito bem como é isso. Só que, diferente da maioria de nós, eu acho, ela começou a conversar com o vizinho dela, que é o Eric, na varanda ou sacada, e eles manteram a distância, né, cada um no seu apartamento, mas conversando e começando a se conhecer, porque ela não conhecia nenhum dos vizinhos. Ela era conhecida, inclusive, como a vizinha misteriosa, que nunca aparecia e tudo mais. Essa era a premissa mais óbvia das demais histórias, porque você já imagina, né? Amor de janela, você já sabe o que vai acontecer. Até porque ela mesma descreve o Eric como um gatão. E o Azeitonas, que eu já falei aqui, ele faz menção a esse conto, no momento que a Cecília olha pela janela e fala: acho que os meus vizinhos estão namorando, e no caso os vizinhos eram esses vizinhos. E quando eu cheguei nessa história, eu percebi que a Maria Freitas tem uma força na escrita dela de fazer personagens que você
gosta muito facilmente e que você se relaciona, se identifica com eles. Então são personagens gostosos de ler, não são personagens chatos. Tipo a maioria das meninas do John Green. São personagens envolventes e simpáticos. E ela vai construindo eles a partir de pequenos detalhes, como falar que ela gosta de Star Trek, ou que ele gosta de Brooklyn Nine-Nine, ou qual é o gosto musical. Então ela vai botando pequenos detalhes do personagem, pequenas coisas de trejeitos, preferências, que você lê e você já sabe imediatamente quem é aquela pessoa, o que ela gosta e qual é a índole dela. Assim como os outros e-books, eu gostei bastante desse. Uma leitura bem leve, bem rápida e bem legal. E aí a gente chega no e-book número 5. Estrela e a Flor. Diferente dos demais e-books aqui, esse tem uma premissa mais fantasiosa, que foi uma coisa que me interessou e que eu achei um ótimo diferencial. Ele começa com a frase "Não se apaixone por uma flor", e narra o dia em que uma estrela caiu do céu, mudou a vida das pessoas que moravam ali perto e de uma certa família. Esse enredo me lembrou bastante O Mistério da Estrela, ou Stardust, do Neil Gaiman, que é um livro e um filme que eu gosto muito, e é um universo que me interessa e eu sempre acho que a ideia de uma estrela caindo é um começo interessante. As duas personagens centrais desse e-book têm esses nomes, Flor e Estrela. Isso me incomodou, porque eu acho que deixou a leitura mais travada, porque além delas, a flor e a estrela com minúscula eram mencionadas frequentemente, então você ficava alternando entre estrela com maiúscula e estrela com minúscula, a flor com maiúscula, a flor com minúscula, e já ficou cansativo comigo falando, imagina lendo. Eu acho que esse foi o e-book que teve menos fluidez na escrita por causa disso. Acho que teria sido interessante nomes menos óbvios, ou então um nome que ainda significasse a mesma coisa, estrela ou flor, só que em outra língua, só pra dar uma respirada, sabe? E o que eu mais senti na história foi a falta de tempo. Porque com essa premissa legal e interessante, eu senti que aquele mundo e aquela relação entre as famílias e a relação com a magia precisava ser mais desenvolvida, num espaço que não coube naquelas 30 e poucas páginas. Parece que tudo acontece muito rápido. A apresentação das personagens, do enredo, da relação delas, da magia. E eu acho que o conto realmente teria se beneficiado mais se ele virasse um conto longo, com mais páginas, ou se virasse até mesmo um romance, porque ele tinha muito potencial. E talvez por isso eu fiquei meio decepcionada, porque eu sei que aquela história poderia ter ido muito mais além do que foi. Tendo isso dito, ele também é bem escrito, e os personagens também têm as características que eu mencionei antes, mas até elas pareceram mais apressadas do que as demais. Então eu não senti com elas a conexão que eu senti com os outros personagens da Maria Freitas. Eu falei desses 5 e-books, mas já tem outros que foram lançados dentro dessa série de clichês em rosa, roxo e azul. E eu acho que vale muito a pena dar essa conferida e refletir sobre a importância da representatividade e das coisas que você lê, sabe? Quantos personagens você já leu que eram bissexuais? E que você conseguia identificar eles como isso? Porque, pra mim, pelo menos, são muito poucos. Então eu acho que foi uma ótima iniciativa da Maria Freitas. Ela tá indo muito bem. Eu acho que talvez por isso de ter que lançar um todo mês, algumas histórias acabem sofrendo mais do que as outras. Acho que os livros dela sempre são leituras muito agradáveis, a escrita dela é ótima. Então vale a pena dar essa conferida. E eu acabei de entrar nesse mundo dos e-books, nunca tinha lido e-books antes desse ano. Então se você tem recomendações, vamos trocar aqui embaixo, porque eu tô aprendendo ainda. Eu acho que a gente pode se ajudar. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha de sempre, se inscreve, porque tudo isso ajuda a divulgar o canal. E me fala aqui também o que você achou. Enfim, vamos trocar uma ideia, né? É isso, até mais. Muito quente.